vou ter comigo a Francisca Miguel. A Francisca é uma manequim há algum tempo, profissional, e ela já acabou aqui de chegar na live. Vou só fazer uma apresentação muito rápida. Ela é manequim profissional. A imagem é o instrumento de trabalho dela, digamos assim. E uma das coisas muito interessantes da Francisca, que eu conheci na universidade, é que ela sempre foi uma pessoa toda para a frente, não quer saber o que as pessoas acham da imagem dela, e sempre passou esta imagem de ser uma pessoa muito confiante, uma pessoa que tem uma autoestima elevada. E isso, sem dúvida, foi algo que me fez a melhor convidada, diz a Cláudia. Isso, sem dúvida, que foi algo que me fez querer gravar e querer fazer esta live com ela, porque é uma das coisas que mais me impactou foi saber que 7 em cada 10 jovens do sexo feminino no mundo sofrem de baixa autoestima. Isto dá 7 milhões em 10 milhões. Significa que 7 milhões de jovens em 10 milhões sofrem de baixa autoestima. Basta pensarmos nisso. É realmente um tema muito importante. Eu vou aqui chamar então a Francisca para participar aqui comigo na live. Aceita. É disse que corre tudo bem. Ainda agora estávamos a falar e ela disse que também era uma daquelas pessoas virgens em lives. Não é, Chiquinha? Aê, como é que é? Funcionou. Bem-vinda e obrigado Obrigada. mais uma vez por teres aceitado este convite. Eu sei que tu até és uma pessoa muito tímida, ou não. É o meu nome do meio. Exatamente. Mas fico muito feliz por teres aceitado desde o primeiro momento em que eu disse que eu queria fazer esta live contigo. Tu disseste que estavas disponível, eu fico muito feliz por isso. E ainda por cima fico muito feliz por causa do teu trabalho, por causa da imagem ser o teu trabalho, por causa de tu trabalhares com aquilo que as pessoas veem e estar a falar sobre autoestima muitas vezes é estar a falar sobre aquilo que nós vemos sobre nós próprios e sobre o que as pessoas veem sobre nós. Mas para Exatamente. começar, assim, muito rapidozinho, queria que me falasse assim um resumo, como é que foi a tua história? Tu nasceste e de repente decidiste ir para o mundo da moda. Queria que fizesse aqui um pequeno resumo sobre Ora isso. bem, exatamente, nasci, a minha mãe pariu-me, né? E imagina, e ser manequim nunca foi um sonho, uma ambição, algo que eu quisesse mesmo. Surgiu de forma natural. Eu, antes de ser manequim, a minha cena era andar nos karts e andar o dia todo, vestir com um macacão, toda cagada com óleo de motor e não sei o quê. E depois surgiu naturalmente, porque quando eu tinha 12 anos, eu tenho praticamente a altura que tenho hoje. Era desde sempre que fui magra. Portanto, as pessoas diziam à minha mãe: olha que ela dava para manequim, escreva, não sei o quê. E depois, aleatoriamente, acabei por concorrer a um concurso de manequim e acabei por ganhar. Pronto, sem ser Fácil. uma cena que eu queria muito, acabou por acontecer e depois, obviamente, que acabei por ganhar gosto à cena. Quando tu ganhaste esse concurso de manequim, tu consideravas que tinhas mais ou menos que idade? Tinha 12 anos. Com 12 anos, tu lembras-te se tu achavas que eras uma jovem confiante, com uma alta autoestima, ou não pensavas nisso? Imagina, na altura não, porque imagina, na escola os miúdos são muito maus e pegam sempre com alguma coisa. Então eu era tipo a caixa de óculos, que eu usava óculos, ou era Olivia Palito, ou esse tipo de coisas. E por mais estranho que pareça, por muito que eu hoje não me considero uma pessoa tímida, de uma forma geral, eu quando era mais nova era bastante tímida. Opa, e na altura não tinha de todo a segurança e a serenidade que tenho hoje em relação a mim, não é? Sim. Como tu disseste agora, há uma coisa que é muito importante. Os mais jovens, muitas vezes, por não terem esta consciência e por não terem muita noção, acabam por ser injustos, acabam por ser agressivos, dizendo palavras, utilizando palavras que às vezes não são as melhores. Para Muito, uma muito. miúda de 12 anos. E o engraçado foi que quando eu anunciei este tema e quando anunciei este tema contigo, recebi mensagens de muitas pessoas que eu nem sequer sabia que existiam no Instagram que me agradeceram por ir falar sobre isto e por trazer uma manequim para falar sobre isto. Eu não tinha a noção de que havia tantas pessoas realmente com uma autoestima baixa. Essa é a palavra, com uma autoestima baixa. E eu Sim. queria entender, e muitas vezes essa autoestima é baixa na nossa idade, ou na idade mais jovem, porque as outras pessoas nos acusam de nós sermos algo. E pior do que isso, além de elas nos acusarem de nós sermos algo, nós acreditamos naquilo que os outros dizem.
quando esses miúdos te chamavam caixa de óculos, palito e mais não sei o quê, como é que tu te sentias? O que é, se é que tu te lembras neste momento, como é que isso te fazia sentir? Opa, imagina, eu na verdade nunca matutei muito no assunto. Agora, claro que é uma coisa que ninguém quer ouvir ou que ninguém gosta de ouvir, mas lá está, nessa altura, ou és o badocha, ou és o Olivia Palito, ou és o aparelhado, ou és. Os miúdos arranjam sempre alguma coisa, não é? Mas nunca foi uma coisa que me afetasse assim excessivamente. E depois é curioso que quando eu comecei a ser manequim e a ter fotos profissionais e não sei o quê, depois acabou por ser Mas, o ó, oposto. As pessoas acabavam por fazer, opá, não era um bullying, mas acabavam por atacar um bocado por causa disso, porque lá está, porque as pessoas, de uma forma geral, têm sempre necessidade de pegar por alguma coisa e acabou por ser o inverso, percebes? certo, exatamente. Faz Tu- parte. Faz parte, é. Na verdade é assim, quando nós somos jovens, nós não temos nós não temos consciência daquilo que nós estamos a fazer e não medimos as palavras e não medimos o quão agressivos e o quanto de impacto podemos ter junto das outras pessoas com as palavras que nós dizemos. E também acaba muito por ser um pouco da educação que nós tivemos em casa. Nós acabamos por refletir isso na escola, na universidade e a forma como nós tratamos o outro reflete um pouco da nossa educação em casa. Quando nós temos em casa pais, mãe e pai que nos ensinam que nós temos que tratar bem o outro, nós não vamos para a rua maltratar o outro, não vamos para a rua fazer bullying. Nós até podemos fazer aquele bullying amigável, que é tu tens um grupo de amigos e brincas um com o outro, mas é um bullying que tu sabes que tu estás a brincar com a pessoa, não estás a agredir a pessoa. Mas Ok. infelizmente esse bullying agressivo ainda acontece muito e acaba por trazer consequências graves para pessoas que não têm essa capacidade que tu tinhas quando eras jovem de cagar e andar para aquilo que as pessoas diziam, basicamente. Exato. E imagina, eu acho que isso não se reflete só em jovens. Tipo, ainda hoje em dia, em adulto, tu percebes, se tu has de reparar que tu quando dizes alguma coisa agradável a outra pessoa, por mais tipo insignificante que seja essa cena pode fazer o dia de alguém. Total, total. Percebes? Sim, E, total. e vice-versa. Umas pessoas deixam-se afetar mais do que outras, mas faz realmente a diferença. Total. As pessoas não têm noção, pegando outra vez na palavra, as pessoas não têm noção da força da palavra. As pessoas não têm noção do impacto que tu podes ter junto de alguém quando tu chegas ao pé dessa pessoa e fazes um simples comentário do tipo: o teu cabelo hoje está mais bonito, hoje os teus olhos brilham mais, hoje estás mais elegante. Qualquer coisa, as pessoas não Verdade, têm verdade, noção verdade. do impacto disso. E a verdade é que acontece muito. Já passaram alguns anos desde que tu entraste no mundo da moda e certamente passaste por situações em que ser manequim pode ser algo muito positivo ao olhar do outro, mas também pode trazer algo muito negativo, porque se a imagem é o teu instrumento de trabalho, a tua maior preocupação para trabalhar tem que ser manter a tua imagem. Eu queria que tu me dissesses se durante este tempo todo em que tu estás a trabalhar como manequim, se houve alguma história que te fez repensar em seguir ou não seguir este trabalho. Opa, é assim, nunca houve uma história específica, ou seja, algo que fosse demasiado grave que me fizesse pensar. Agora, imagina, é claro que eu comecei a ser manequim muito cedo. E é óbvio que tu numa fase em que estás numa fase de pré-adolescência, numa fase de adolescência, tu não tens a bagagem para lidar com um certo tipo de coisas, com críticas, com a rejeição. A rejeição é a palavra básica de quem é manequim, porque tu és muito mais rejeitado do que és aceite. O não faz parte, o não é garantido, o não é a palavra que tu mais ouves. E realmente, tipo, às vezes houve situações, para dizer, eu não me lembro de uma específica que tenha sido mesmo grave. Mas lembro-me que na altura era um bocadinho complicado de tu recuperares de quando fosse alguma crítica, neste caso relacionado à tua imagem, não é? Falaste É de uma coisa que complicado. me fez, falaste de uma coisa que me fez lembrar um livro que eu comecei a ler, que é da Giselle, a brasileira. Ela lançou um livro que se chama Aprendizagens.
E numa parte do livro ela relata um pouco de uma coisa que lhe aconteceu, que foi, ela criou um alter ego dela, ou seja, ela é uma pessoa, né? Como todos nós somos uma pessoa, mas ela Claro. criou algo que é, quando eu vou trabalhar, eu sou a Gisele Bündchen. Quando eu venho para casa, eu sou só a Gisele. E quando ela escreve isso no livro e relata isso no livro, ela diz: quando eu vou trabalhar e alguém critica a minha imagem, critica o meu trabalho, critica alguma coisa que eu não estou a fazer bem, eu tenho que entender que essa crítica não é à pessoa, não é à Gisele, é à Gisele Bündchen. Quando alguém critica, quando em minha casa, o meu marido, os meus filhos me dizem alguma coisa, estão a falar da Gisele. E isso é muito interessante porque é basicamente algo que tu acabaste por dizer, que é quando tu estás a trabalhar, tu tens que entender também que é duro ouvir alguém falar mal da tua imagem. Principalmente quando a imagem é o instrumento de trabalho, quando tu ali representas uma marca, quando tu trabalhas para uma marca, a tua imagem representa a marca, tu tens que te assemelhar o máximo possível à mensagem que aquela marca quer passar, então tu moldas-te de acordo com aquilo que a pessoa te contrata quer passar como mensagem. Mas é muito interessante, ela relata isso no livro também, que é um pouco daquilo que estavas a falar, que é que as pessoas muitas vezes são criticadas e não entendem que essa crítica não tem que ser sobre a pessoa. Essa crítica é sobre o trabalho que a pessoa está a fazer naquele momento. Essa crítica não é sobre ti. Isso não tem o direito de afetar a tua autoestima. Tu não tens que levar essa crítica para casa e foder a tua vida toda só porque alguém criticou a tua imagem. Eu imagino se todos os trabalhos que tu foste rejeitada, se todos os trabalhos que tu não conseguiste fazer, eu imagino se tu trouxesses isso nas tuas costas hoje. Será que tu estarias apto para fazer o trabalho que vem a seguir? Ia ser muito complicado. Lá está, e há uma coisa que tu aprendes com o passar dos anos que te dá alguma serenidade e tranquilidade, que é, às vezes, quando tu estás num casting e não és a escolhida, não quer dizer que tu sejas, que não sejas suficiente ou que não sejas tipo fixe, ou que não sejas bonita, ou whatever. Simplesmente tu, para aquele trabalho específico, não te identificavas. Pronto, havia outra pessoa que se identificava mais e isso não faz de ti menos, não é? Tu certamente, primeiro, pessoal, todo o pessoal que está nesta live, estamos numa live com uma manequim a falar sobre autoestima. Por isso, aqui embaixo tem um aviãozinho. Toca a convidar as pessoas para virem assistir sobre este assunto, porque é algo que realmente, possivelmente, a pessoa com quem tu mais convives, possivelmente as pessoas com quem tu mais socializas, os teus melhores amigos, possivelmente sofrem de baixa autoestima e nunca tiveram a coragem de te dizer. Por isso, compartilha esta live com eles, clica ali no aviãozinho e chama uma pessoa, porque podes mudar a vida dessa pessoa. E agora, voltando aqui para a live, Francisca. Certamente tu tens muitas amigas dentro do mundo da moda, amigas e amigos, e possivelmente algumas delas, ou não, se é que tiveram a coragem, há de ter confidenciado, há de ter dito a ti que podem estar a passar por um momento em que elas não se sentem tão bem com a imagem delas. Não sei se isso aconteceu já, se não aconteceu, possivelmente sim. Queria entender como é que tu lidas quando uma pessoa que é tua amiga e chega ao pé de ti, tem a coragem de te dizer que neste momento ela não se sente confortável com a imagem dela. Como é que tu lidas com isto? Como é que tu procuras ajudar? Ah pá, imagina, isso acontece com amigas minhas manequins, sim, e acontece comigo também, porque Claro. imagina, eu por hoje considerar que tenha alguma plenitude e tranquilidade em relação a isso, tu quando ouves alguma crítica, quer dizer, tens desde já que fazer daqui uma filtragem, que há pessoal que critica por Porque sim. criticar, só porque sim. Agora, quando tu fazes a filtragem, que a crítica vem de alguém que de certa forma pode eventualmente ter alguma razão, tu aí prestas atenção. E acho que aqui é fundamental o facto de tu seres lúcido, uma pessoa lúcida, com consciência de perceber se realmente é assim, se realmente podes melhorar em algum aspecto ou se não é bem assim, estás a ver? E imagina, num meio onde a imagem é a palavra de ordem, tu tens que ter um determinado padrão, nomeadamente medidas. Portanto, uma manequim estar fora de medidas é uma coisa relativamente comum. E imagina, assim, ainda há pouco tempo estavam de certa forma, a criticar uma amiga minha porque supostamente tinha aumentado o peso. Eu, sinceramente, olhava para ela, achava na mesma, normal e super bem, mas pronto, já que foram pessoas que têm alguma
credibilidade que o disseram, então faz Claro. um esforço e ser a melhor versão de ti mesma, pronto. Falaste uma coisa que é muito boa, que é uma das principais, é um dos principais pontos que as pessoas têm que ter atenção, que é quando alguém critica a tua imagem, quando uma pessoa te critica, caga, deixa andar. Quando duas pessoas te criticam sobre a mesma coisa, caga, deixa andar. Quando 10 pessoas te criticam sobre a mesma coisa, para, analisa se essas pessoas não te estão a chamar a atenção para algo que tu precisas de melhorar na tua vida. Porque uma coisa é uma pessoa, um ignorante, um atrasado mental ou uma atrasada mental decidirem criticar-te sobre algo só porque sim, só porque não estão num bom dia, só porque dormiram mal, só porque ninguém os comeu, enfim. Uma coisa é alguém decidir fazer-te isso só porque não tem nada na cabeça. Outra coisa é quando há um número de pessoas, principalmente pessoas que gostam de ti e que te chamam a atenção sobre algo e que tu não estás a refletir sobre isso, talvez agora seja o momento de tu parares e de tu analisares se não há realmente alguma coisa que tu precises de aprender com essa crítica. E foi uma coisa fenomenal que tu falaste agora, que foi exatamente isso. Quando há muitas pessoas a chamarem-te a atenção sobre algo, tu tens que ter consciência. Tu tens que parar, analisar e entender se isso não é algo que tu precisas de aprender. Como tu falaste, há momentos em que uma manequim pode passar as medidas que são as medidas exigidas por alguém para fazer um trabalho. Então ela tem que parar e entender se ela quer realmente continuar a fazer esse tipo de trabalho, ela vai ter que voltar às medidas que são pedidas. Então, isso foi um comentário, digamos assim, fenomenal e uma dica foda para que as pessoas entendam até que ponto a opinião do outro é ou não importante na tua autoestima, até que ponto tu deves ou não ouvir o outro quando é relativo à tua autoestima. Quando o outro é e ele simplesmente está a fazer isso porque é uma pessoa rude, porque é uma pessoa que não sabe controlar a boca, usa a técnica do foda-se, vai-te embora que ninguém tem nada a ver com isso. Quando são Completamente. várias pessoas, aí tens que parar e analisar. Foi um comentário assim, foda mesmo que deste e é sem dúvida uma técnica que as pessoas têm que começar a usar porque vai-lhes trazer responsabilidade sobre aquilo que está a acontecer. E é muito bom. Exatamente, mas deixa-me só acrescentar uma Sim, cena. Isso é uma consequência de alguém que tem autoestima, mas também vamos aqui pôr ordem na autoestima, não vamos chegar a ser narcisos, não é? Acho que há sim, aqui que haver um equilíbrio e há alguma humildade da tua parte para tu teres confiança sim e seres uma pessoa confiante, mas no entanto teres a humildade e a capacidade de ouvir alguém e de certo. sabermos que nós somos seres humanos, que estamos em constante transformação e podemos sempre melhorar de alguma forma, não é? Certo. Exatamente isso. A linha entre a confiança e a arrogância é muito fina. E ela é feita por uma coisa que tu chamaste de humildade. É exatamente isso. Tu podes estar ali, confiante, mantendo sempre a tua humildade e nunca passares essa linha e ires para a arrogância. E isso é muito importante, sem dúvida, que as pessoas tenham atenção. Até porque muitas vezes, atrás de uma pessoa que se parece ser cheia de autoestima, estão muitas inseguranças, estão muitos medos, estão muitos receios. Então é só Oh, uma máscara exatamente. para esconder aquilo que está atrás. Onde tu notas que há um excesso em querer mostrar alguma coisa é porque há em ti algum déficit. E Exato. muito, aliás, muito não, todas as pessoas que têm sempre a necessidade de criticar o outro, de mandar o outro abaixo, é porque há algum déficit nelas próprias. Ou, lá está, quem mais tem e quem mais é, não faz questão de exibir muito. Muito pelo Portanto, contrário, até ajuda os outros a se tornarem também. exatamente, estás tão bem contigo próprio que tu queres iluminar ainda outra Exatamente. pessoa. Exatamente. Uma pessoa que é confiante, uma pessoa que tem uma alta autoestima, uma pessoa que está confiante de si própria, ela nunca vai rebaixar o outro. Ela vai querer que o outro se eleve, ela vai querer que o outro esteja ao seu melhor, porque ela sabe que isso também vai ser bom para ela. Ela sabe que apagar a luz da outra pessoa não significa apagar a sua própria luz, significa que as duas pessoas podem brilhar. E há espaço para toda a gente brilhar. E outra coisa que estamos a falar aqui, que está a ser muito interessante, é que quando tu criticas alguém por alguma coisa, na verdade essa crítica não é sobre a pessoa, é sobre ti. Se tu consegues identificar no outro a arrogância, se tu consegues identificar no outro, tens que parar para analisar. Se uma pessoa se faz passar por muito confiante e chama trinca-espinhas ao outro, se calhar é porque tudo aquilo que ele queria ser era o trinca-espinhas que o outro é.
Então a pessoa está a Exatamente. criticar algo que ele queria ter e não tem a capacidade de ter. Exatamente, é o que se costuma dizer. Cada um oferece o que tem dentro de si. Sim, Se for tipo insegurança, raiva que tu tenhas dentro de ti, tu vais sempre ter tendência a criticar o outro. Quando tu estás bem resolvida contigo mesmo, lá está, tu só vais tipo querer que essa pessoa tipo brilhe também. exatamente. Chiquinha, a Francisca, para quem não sabe, ainda por cima com esta coisa do Covid, mas para quem não sabe, ela era uma das caras do anúncio do Portugal Fashion aqui no Porto este ano. Eu vi o anúncio, toda XPTO. Mas tu também és uma das coisas que te marca muito, e as pessoas podem ver agora, tu és manequim. Mas és uma manequim que, além de ter uma personalidade muito forte, e quem te conhece sabe isso, e vou aqui deixar tudo bem claro, ter uma comunicação clara, uma personalidade muito forte de és uma pessoa divertida, és uma pessoa que, apesar de muitas vezes estar nas luzes da ribalta, de poder querer perder a sua humildade, de querer entrar numa de ser estrela porque representa marcas, porque veste Dolce e Gabbana, porque não sei o quê, sempre foste uma pessoa que se mostrou disponível para estar junto dos outros. Sempre foi uma pessoa que manteve a humildade e que sempre foi uma pessoa dedicada e que, para os seus, ela é a Francisca que sempre foi. E isso é sem dúvida de se reconhecer. Mas no meio destas coisas todas, de desfiles, de moda, de criar uma imagem, tu és uma pessoa que tem a sua própria imagem, que tem a sua própria identidade. As pessoas olham para ti, hoje na live vem um piercing no nariz, hoje estás loira, mas já tiveste morena, já tiveste ruiva, já tiveste... Enfim, és uma pessoa que, apesar de ter a noção de que a imagem é o seu instrumento de trabalho e que é o seu cartão de visita, tu brincas muito com a tua imagem e tu divertes-te muito com estas transformações. E metamorfose é exatamente isso, é nós passarmos por essa transformação. Eu queria entender se, durante estas transformações todas que tu já passaste, e eu já presenciei algumas, se houve algum momento em que tu te arrependeste dessa transformação porque aquilo não eras tu, porque aquilo não te fazia sentir quem tu realmente eras. Opa, imagina, antes de mais, deixa-me dizer-te que os piercings e não sei o quê, eu sempre que chego a um trabalho, eu tiro tudo. Limpo a minha imagem Sim, clean. sim. Portanto, isto lá está. Isto é um acessório que faz parte de Da mim, da Francisca. Francisca Miguel, só sem ser a Francisca Manequim. É a regra, eu quando chego a um trabalho, a não ser que seja um trabalho específico, peçam especificamente, que isso às vezes é raro, mas acontece. Mas pronto. Em relação ao resto, sim, eu... Mas isso, desculpa, Chica, mas isso Diz mais isso. uma vez mostra, a história voltando à Gisele, mostra que existe uma Francisca e existe uma Francisca que é manequim. Há duas Lá pessoas está, diferentes. E nenhuma tem que apagar a outra. Apenas uma tem que saber exatamente. quando é que entra e a outra tem que saber quando é que entra também. Exatamente. E em relação às mudanças de look, isto faz ou deve fazer parte de qualquer manequim. Porquê? Tu representas marcas. Em Portugal, o mercado de moda não é muito grande, não é muito vasto. Ou seja, a tua imagem facilmente fica saturada e ninguém vai querer ter a mesma imagem, a mesma pessoa com a mesma imagem durante muito tempo. Então, para tu conseguires ir-te adaptando ao mercado, é uma questão estratégica. Olha, esta agora aparece morena com franja. E é como se te tornasses outra manequim. Nunca Certo. houve um look que eu não gostasse. Claro que há uns que gostas mais do que outros. Aliás, eu estava com o cabelo castanho, com o cabelo quase pelo umbigo e cortei de repente pelo queixo, pelo ombro, loira. E tu, para seres manequim, tu entendes que de certa forma tens que fazer algum papel aqui de cabide, ok? E imagina, e é frequente em trabalhos fazerem-te penteados que tu não gostas, maquilhagens que não te façam sentir bem, e isso, o teu profissionalismo começa quando tu encaras a maior confiança do mundo, independentemente de tudo o resto, independentemente do teu cabelo, da tua make-up, das roupas que te metem, que muitas vezes, a maior parte das vezes, não se identifica contigo, não é? Portanto, isso é uma cena que faz parte. Nunca houve assim um look que eu não gostasse mesmo. A mim, se me disserem, olha, amanhã rapa o cabelo que vais começar a trabalhar, eu quero é fazer guito, meu amigo. Eu rapo o cabelo, estou-me a cagar. Eu, brincadeiras à parte, eu quis saber isto porque eu acreditava que a resposta fosse mais ou menos essa. Mas eu quis saber isso porquê? Porque uma das características de uma pessoa
que está confiante de si própria, de uma pessoa que tem a autoestima nivelada e equilibrada, é que ela tem amor próprio. Não importa aquilo que te acontece, importa aquilo que tu és, importa aquilo que tu sabes que tu és. Não importa se te mudam o cabelo, se te rapam o cabelo, se te tiram 1 metro de cabelo, não importa se te pintam, não importa se te maquilham de uma forma, porque tu sabes que dentro de ti não há nada que está a ser pintado, não há, a tua identidade não está a mudar, aquilo que tu és não está a mudar. Tu vais passar uma água na cara, daqui a 3, 4 meses o cabelo já voltou ao normal e tu continuas a ser tu. Tu és a pessoa que sempre foste e nada mudou. Então, se tu tens uma autoestima alta, se tu tens amor próprio por ti, se tu sabes quem tu és e se tu sabes aquilo que tu estás a fazer e por que tu estás a fazer, não há nada que vai afetar isso. Não vai ser um cabelo diferente, não vai ser nada disso que vai afetar. Porque tu sabes quem tu és. Tu sabes aquilo que tu estás a fazer e sabes porque é que tu estás a fazer aquilo. Tu disseste agora. Além de trabalhares como manequim e isso te dá prazer, tu ainda recebes dinheiro por causa disso. Então tu tens um porquê para fazer isso. Se esse é o teu porquê, tu és só um cabide durante aquele tempo. Tu estás a expor uma ideia de alguém durante aquele tempo. A Francisca Marvão está a dizer que queremos a Chica de cabelo rapado. Temos que Eu pedir a rapo. uma, temos que pedir a uma marca para um trabalho que está a Chica. Ou seja, mas é muito interessante isso, porque mostra, de alguma forma, eu tenho aqui alguns pontos anotados de pessoas que têm uma autoestima elevada. Estamos a passar por eles de alguma forma. E um desses pontos, que não serve só para a autoestima, serve para tudo o resto na nossa vida. Nós temos que nos amar a nós mesmos. Já há pessoas que têm problemas em dizer que se amam. Há pessoas que têm problemas em dizer que se gostam. Há pessoas que têm problemas em chegar à frente do espelho. Ainda na segunda-feira estava a fazer uma live aqui com a Paula, tu também estavas a assistir, e a Paula estava com dificuldade em dizer que era foda. Mas qual é que é o problema de dizeres que és foda? Qual é que é o... Eu lembro. Mas qual é que é... As pessoas... Entendem? Tu não és foda em todas as áreas da tua vida. Eu não sou foda em todas as áreas da minha vida. Eu não faço tudo na minha vida bem. Mas aquilo que eu preciso para viver a vida que eu quero, eu vou querer ser foda nisso tudo. Porque é isso que me vai levar até onde eu quero. Eu não sou foda, por exemplo, agora, eu não sou foda a passar a ferro. Mas eu não quero passar a ferro. Eu não quero ser foda a passar a ferro. Mas neste momento eu estou a ser foda em cozinhar, porque eu quero ter uma alimentação equilibrada, porque eu quero continuar a comer bem, então eu estou-me a desenvolver nessa área. Isso faz parte de mim. Tu começaste a desenvolver a tua capacidade de te achares boa, de mandares os outros para o caralho, darem uma volta, porque isso és tu, isso faz parte de ti. A opinião do outro só é importante quando realmente te vem acrescentar. E ter dificuldade em as pessoas entenderem que não tem problema nenhum em te achares bom se tu realmente és bom. Não tem problema nenhum em tu chegares à frente do espelho e dizeres assim: foda-se, que brasa do caralho, se tu és uma brasa do caralho. Aliás, se há alguém nesta live ou que está a assistir a esta gravação que tem problema em chegar à frente do espelho e dizer foda-se, eu sou bom ou sou boa como ao caralho, essa pessoa possivelmente deve começar a trabalhar a autoestima dela a partir deste momento, porque ela está com um complexo de inferioridade enorme por causa de alguma coisa. O facto de eu chegar à frente do espelho e de eu dizer que eu sou bom ou que tu és boa, não significa que a outra pessoa seja pior ou melhor do que eu. Significa que eu sou bom e que eu me valorizo. Eu tenho amor próprio por mim. E isso é uma das coisas muito importantes para fazer. E eu, sem dúvida, acredito que tu, como manequim, por muitas vezes até possas duvidar de ti. Por muitas vezes até possas passar por momentos em que, devido à crítica que os outros podem fazer, devido à crítica que as outras manequins podem fazer, vocês estão muito sujeitos a críticas. Vocês que trabalham com moda, vocês que trabalham com imagem, estão constantemente sujeitas a críticas e sobre a vossa imagem. Entendes? Eu gravo um vídeo, publico aqui no Instagram. Se alguém for criticar o vídeo, não vai falar que eu estou mal vestido, que eu estou com dentes tortos, que eu estou com uma borbulha. Vai falar sobre aquilo que eu falei. É diferente. Tu não. Tu, no teu trabalho, se alguém te criticar, vai falar que tu estás magra, que tu estás gorda, que tu estás descabelada, que tu estás mal maquilhada. Ou seja, começam a criticar a tua imagem. E eu acredito que isso, de alguma forma, possa mexer contigo. Só que se tu não conseguires filtrar isso, não tiveres amor próprio por ti, vais levar isso para casa. E talvez, de alguma forma, eu não sei se sempre foi assim, eu acredito que tu foste construindo isso aos poucos. Talvez agora tu Foi, não leves foi, isso foi, para foi. casa. Mas no início, se calhar, incomodava-te. Sim, sim, sim. E sim, 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 sim. Lá está. Né? É uma coisa que tu vais treinando aos poucos para desenvolver. Muito bem, Chica. Olha, uma das coisas que eu tinha aqui planeado para nós falarmos aqui na live, antes de passarmos sobre isso, é o seguinte. Só uma curiosidade e que também pode ajudar algumas pessoas. Quando tu entras numa passarela, o que é que tu dizes para ti mesmo?
Olha, eu por acaso, eu já dei aulas de passarela e de expressão corporal a aspirantes a manequim e uma das coisas que eu dizia era, vocês quando estão para entrar em passarela, que costuma dar aquele nervoso miudinho, tu quando entras, a partir do momento que sais da boca de cena e entras, o que tu tens de ter na cabeça é, eu sou foda mesmo, eu vou partir esta merda toda. Independentemente se tu tiveres com sapatos que são desconfortáveis, se tiveres com uma saia travada, que a minha é a pior coisa que me podem fazer, que eu não consigo dar um passo largo, se tiveres com um penteado horrível que te faça parecer uma bruxa, se tiveres com uma maquilhagem freak, que a cena é estás com olheiras e toda grog, é esse o pensamento que tu tens que ter. Eu já fiz este exercício e tu, quando podes estar um bocadinho mais insegura por alguma coisa, se tu tiveres isto em mente, tu vês que o teu passo começa a fluir muito mais. Estás a ver? Sim. Resulta mesmo. Por isso acho que é mesmo isso que se deve ter em mente e que eu tenho. Eu sou boa mesmo, eu vou partir esta merda toda. Vou mandar aqui um senhor andar que mais ninguém me apanha. Pim, pim, pim. E isso faz-te melhor ou pior do que alguém? Não, de Nada. forma nenhuma. De Não é? forma Tu só nenhuma. estás a querer fazer o teu trabalho bem feito. Exatamente, exatamente, é isso. E é isso que as pessoas têm que entender e trazer isso. E partiu, diz a Paulinha que partiste a vossa toda. E as pessoas têm que entender exatamente isso. Se tu trazes isso para a passarela, e se tu entras numa passarela, a partir do momento em que tu entras, tu começas a pensar que tu és foda, que neste momento as pessoas estão a ficar loucas, meu Deus, quem é aquela? Uau, fantástico, que trabalho fenomenal que ela está a fazer. Porquê é que nós não podemos trazer isso para a nossa vida, sem ser dentro de uma passarela? Porque, na verdade, os holofotes da vida estão ligados sobre nós a todo o tempo. Não importa se tu estás em casa, não importa se tu estás na rua, não importa se tu estás numa passarela, as luzes estão sobre ti, as tuas luzes estão sobre ti a toda a hora, a todo o tempo. Então tu tens que entender que tu tens que ser bom contigo a toda a hora, a todo o tempo. Se tu começas a dizer para ti mesmo que tu és uma merda, que tu vais cair quando entrares ali, que as pessoas vão testar a maneira como tu desfilas, que nunca mais vais ser contratada por essa marca. Se tu começas a dizer isso para ti mesma, a possibilidade de te esbardalhares toda na passarela é enorme. Porque tu já estás a dizer para ti mesma que tu não és capaz de fazer aquela merda. Que tu já estás a dizer para ti mesma que tu não és boa o suficiente. Então estás a rebaixar-te sem sequer ter ido lá e feito. Se tu fores lá e fazeres e alguma coisa não correr bem, porque estava molhado, porque, enfim, por alguma coisa que estava lá, está tudo certo, mas pelo menos tu foste lá e fizeste, deste o teu melhor. Agora, se tu já estás cá fora a pensar que vai correr tudo mal, que tu não vais conseguir, Corre ainda pior. corre ainda pior. É exatamente isso. E, Olha, e mais uma vez, há aqui uma Francisca manequim e uma Francisca só. Que se eu tenho essa forma de pensar enquanto estou a trabalhar, eu na minha vida pessoal até curto é estar tipo despercebida e estar simples e que ninguém me chateie, e que ninguém olhe e estar na minha vida sossegada. Portanto, mais uma vez, há aqui. um balanço. É um ponto de Exatamente. equilíbrio, é exatamente isso. Na verdade eu vou usar uma metáfora, mas é exatamente isso, o que é um ímã. Um ímã tem um polo negativo e um polo positivo. Quando tu partes um ímã a meio, ele gera dois pedaços de ímã. Automaticamente passa a existir dois polos positivos e dois polos negativos. Quando tu partes esses dois pedaços e mais dois pedaços, viram quatro. Então continua a existir quatro polos negativos e quatro polos positivos. É o ímã, é o equilíbrio. A vida é assim. Tu és assim enquanto manequim, não significa que tu também tenhas que ser assim enquanto pessoa. Tu procuras equilibrar as coisas. E é completamente normal. Por exemplo, o facto de eu ser confiante em vir para aqui convidar-te para fazer uma live não significa que eu seja confiante em tudo na minha vida. Significa que nesta parte da minha vida eu sou confiante. Mas certamente há alguma coisa na minha vida que eu não estou tão confiante para fazer. Então isso equilibra. E é o equilíbrio que existe em todas as partes da vida. É exatamente como no ímã. Olha, eu tinha preparado aqui 6 dicas para nós darmos ao pessoal sobre como as pessoas, o que é que as pessoas podem fazer para elevarem a sua autoestima. Eu não sei, com esta quarentena, estamos muito matemáticos, Daniel. Não está. Não sei se tu ainda continuas, eu sei das últimas vezes que eu tinha falado contigo, tu já estavas numa de fitness e fazer um exercíciozinho e tal.
E eu queria pegar aqui em 6 dicas para as pessoas começarem a tratar da sua autoestima e eu queria confirmar contigo se tu fazias isto e se isto era realmente importante também para ti. E a primeira dica que eu tinha colocado era para as pessoas fazerem exercício físico. Não importa qual exercício físico, significa mexer, significa fazer alguma coisa. Tu Claro. estás de quarentena, mas antes da quarentena, tu estavas a fazer exercício, o que é que estavas a fazer? Eu faço ginásio, aulas de grupo, body combat, body pump, portanto eu tenho presente o exercício físico na minha vida e agora em quarentena tenho feito em casa também. Confesso que não me dá a mesma motivação do que ir ao ginásio. Eu passei agora 2 dias que não treinei e quando fui depois treinar, depois de 2 dias que estive aqui em estado de gestão, estava já um bocado empenada. Portanto, agora estou a ver se pelo menos todos os dias se Alguma faço coisa. alguma coisa, exatamente. Exatamente. Eu lembro-me que no início, quando eu te conheci na universidade, fazer exercício não era uma cena que tu gostavas muito, não é? Tu dizias assim, Sim, eu já caminho imenso, eu já ando imenso a pé já me dá imenso jeito. Eu lembro-me dessa história que nós conversávamos e tu dizeres isso. Um, mas pronto, agora não dá para caminhar, estamos de quarentena, é preciso fazer alguma coisa, não é? E exato. a verdade é que quando nós fazemos exercício, e explicando aqui porque é que exercício físico é bom assim para a autoestima, né? Explicando às pessoas. Como é que tu te sentes quando fazes exercício? Imagina, em primeiro lugar, o exercício faz parte da saúde, é o Certo. ponto número um. E depois, porque esteticamente, que obviamente que traz imensos benefícios, independentemente do que é o teu objetivo, seja definir, seja emagrecer, seja ganhar massa muscular. Portanto, acho que faz parte da construção de uma boa autoestima, sem dúvida. Exatamente. O que é que acontece? Quando nós fazemos exercício, nós tiramos a nossa cabeça, os nossos pensamentos deixam de ir para o futuro e deixam de estar no passado. Eles começam a estar no agora. Porque tu estás focado em fazer o exercício, não estás focado em pensar do que é que vais fazer depois, não estás focado em pensar no que é que aconteceu. Tu estás focado em fazer aquilo que tu estás a fazer agora. Estás focado em viver aquilo que é o agora. Além de que, dentro do teu corpo, começa a ser produzida endorfina e testosterona. A endorfina é muito conhecida como o hormônio da felicidade. Quando nós produzimos endorfina dentro do nosso corpo, nós temos a tendência de ficar mais felizes. E esta produção de endorfina aumenta sempre que nós fazemos exercício. E isto são apenas dois, porque também há uma nivelação de cortisol, há imensas coisas que ficam niveladas através do exercício físico e das consequências que o exercício físico nos traz para o nosso corpo. Muitas pessoas pensam que o manequim faz exercício para manter a estética. E também é, como é óbvio, vocês precisam de estar exercitados para manter o vosso corpo, para conseguir Claro. manter as medidas. Mas acima de tudo, também, quando vocês fazem exercício físico, vocês estão a limpar a mente. Então vocês estão a cuidar de uma coisa aqui dentro que se estiver toda fodida, toda queimada, não há passarela nenhuma, não há medidas nenhumas que consigam fazer com que vocês consigam garantir os vossos trabalhos. Eu até lanço aqui uma perguntinha assim. Em algum momento da tua vida, tu estiveste emocionalmente instável e que querias arranjar trabalho e não conseguias? Já passei por várias fases e imagina, e uma delas foi quando tive acne severo na cara. Foi muito complicado, em que eu tive que deixar de trabalhar como manequim, porque sim. E depois, na altura, até estive a trabalhar como jornalista numa revista, ou seja, uma cena nada a ver com moda. E depois, aquilo, de uma primeira fase, tu tomas a medicação, aquilo ainda fica pior, é um tratamento que é demorado. E sim, eu lembro-me que depois de 3 meses para aí, de eu já estar a fazer o tratamento, voltei ao dermatologista. Eu lembro-me que ele na altura foi um bocadinho rígido, de género, minha amiga, isto não há resultados rápidos, fazes parte. Eu lembro-me na altura, saí do dermatologista na merda, porque olhava para a minha cara, estava tudo desfeito. Lá está, não mata, mas mói. Mas não é. Exato. E isso lembro-me que foi uma fase complicada, porque lá está, é uma cena que não depende de ti. De ti. No meu caso, nem era uma questão de alimentação ou o que seja, era hormonal. Ou seja, eu Exato. não tinha controle sobre isso. Portanto, essa, por exemplo, foi uma fase instável. Foi. Isto leva-me a falar sobre a segunda dica, que eu acredito que tu também vais considerar que é importante, que é
A segunda dica para tu manteres a autoestima é tu começares a focar-te naquilo que é positivo, começares a pensar positivo, porque tu passaste por uma fase em que tinhas acne na tua cara e que isso impedia de trabalhar. O facto de tu te focares no acne, o facto de tu te focares que não podias trabalhar, fazia com que o acne desaparecesse? Não, de forma nenhuma. De De forma forma nenhuma. nenhuma. Então, estavas-te a focar nisso que era negativo. Só estavas até a dar mais força a isso. Possivelmente as pessoas ainda reparavam mais que tu estavas a passar por essa fase. Então, o segundo aspecto muito importante para pessoas que querem ter uma autoestima equilibrada, uma boa autoestima, é focarem-se naquilo que elas têm controlo. E aquilo que elas têm controlo são os nossos pensamentos, são as nossas ações, são aquilo que nós escolhemos fazer, é aquilo que nós escolhemos pensar, é aquilo que nós escolhemos executar, lembrar. Porque, por exemplo, eu acredito que quando tu estavas com essa dificuldade, com o acne na tua cara, pensar nas tuas conquistas enquanto manequim era difícil. Porque tu devias estar a pensar nas coisas que tu não estavas a conquistar nesse momento porque estavas parada. Sim, lá está. De uma forma inicial, eu tentei ser prática, que é como estou sempre, ok? É aceitar, é o que é lidar. Não vou estar a trabalhar em moda. Comecei a mandar currículos para todo um lado, a ver o que é que É que acontecia. dá. Começo a trabalhar noutra cena, vejo pelo lado positivo, ok? Tipo, eu também acabei o curso, tenho que ganhar currículo, por isso é uma cena fixe. Mas, tipo, depois o tempo passa, tu vês que estás Dá. ainda pior. O dermatologista responde-te a porco. Quer dizer, pá, às vezes é difícil tu teres ali, em algum momento, tu baixas um pouco a guarda e pensas, porra, mas porquê, meu? Sim. Pá, acho que é normal, é humano e faz parte, mas depois rapidamente capta a ti, regenerares essa forma de pensar e olha, mais uma vez, é lidar, irmão. É lidar, não. Indo para a terceira dica. Então, a primeira dica é as pessoas fazerem exercício físico, a segunda dica é pensarem de uma forma positiva, a terceira dica é as pessoas escolherem muito bem o ambiente em que elas estão inseridas e as amizades que elas têm. Nessa fase que tu estavas a passar, em que estavas com acne, não estavas a conseguir trabalhar, quem eram as pessoas que estavam à tua volta e onde é que era o ambiente que tu estavas inserida? Olha, em primeiro lugar, eu tive um apoio da minha agência, da parte dos meus bookers, extraordinário. Tipo, perceberam completamente, também viram um lado positivo. Olha, a tua imagem também está agora um bocado já gasta, também descansas e depois voltas com mais força, tem calma e não sei o quê. Portanto, foram extraordinários. As minhas amigas também, sempre extraordinárias, sempre a darem força e a minha mãe também. Portanto, acho que sem dúvida as pessoas que te rodeiam que faz toda a diferença. E faz mesmo. Imagina que tu chegavas ao pé de um grupo de pessoas que a única coisa que sabiam falar era o facto de tu estares com borbulhas na cara. Que a única coisa que sabiam falar era o facto dos trabalhos todos que tu estavas a perder. Só sabiam focar-se no negativo. Só sabiam trazer-te para o presente. Só sabiam trazer para a tua mente aquilo que tu estavas a perder. Só sabiam levar, trazer-te outra vez, trazer até à tua cabeça todas as oportunidades que tu não estavas a conseguir conquistar, todos os trabalhos que estavam a acontecer e tu nem sequer estavas lá para tentar ganhar esse trabalho. Imagina que essas pessoas só se focavam nisso. Agora imagina que as pessoas que estavam ao teu lado, como a tua mãe e os teus amigos, se focavam, como a Booker, se focava, não, relaxa, isto até vai ser bom, vamos encontrar algo positivo nisto, vais relaxar, vais recuperar um pouco a tua imagem, as pessoas vão se esquecer um pouco do teu rosto, a tua mãe apoiava-te e dizia-te que não te preocupes, isto vai passar, é para a tua pele ficar ainda mais bonita, é para tu ficar mais Exato, lisinha, mais não sei o quê. São dois polos completamente diferentes, não é? E isto exato. influencia muito na tua autoestima. Quando tu tens pessoas que só te chamam de gorda, magra, que dizem que estás completamente fora do peso, que dizem que estás toda mal vestida, que dizem que estás mal penteada, que só te criticam, é óbvio que isso vai baixar a tua autoestima. Como estas amigas são do caralho, só positividade. Exatamente. Quando as tuas amigas não te trazem positividade, são amigas de merda. Quando as tuas amigas ou amigos te elevam, te puxam para cima, te fazem sentir melhor, te fazem entender que é uma situação que tu vais ter que ultrapassar e que isso vai fazer de uma pessoa mais forte, tu vais chegar lá e isso também vai passar, porque tudo passa. Olha, quarta dica. Eu quero saber se tu fazes isto. Eu acredito que sim. Quarta dica é dar tempo a ti mesmo. Teres tempo contigo próprio. Passares tempo sozinho, fazeres algo que tu gostas. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu faço sozinho, que eu gosto muito, agora não tenho feito tanto O que é isso, que vai porque sair daí? O que é que uma cena que tu gostas de fazer sozinho? sozinho, Epá! ainda por cima, sozinho. Ah,
Sim. mas não, é algo decente, Chica. Eu sou uma pessoa decente. Uma das coisas que eu gosto de fazer sozinho é um domingo. Eu agora já não faço isso ainda por cima porque os campeonatos de futebol estão parados, mas o domingo para mim era dia santo. E uma vez no mês havia um domingo que eu não fazia um caralho. Eu acordava de manhã, de pijama, saía da cama, ia para o sofá, ficava o dia todo a ver jogos de futebol. O dia todo. Não fazia mais nada na minha vida. Mas era um tempo que eu tinha para mim. Durante aquele dia, nesse mês, eu só pensava em coisas que eu queria fazer, só fazia coisas que eu gostava, só fazia coisas que me davam prazer. Eu comia a porcaria que me apetecia comer, eu via aquilo que me apetecia ver. Se eu quisesse ver uma série, eu via série. Se eu quisesse ver futebol, eu via futebol. Mas a maior parte do tempo era o dia todo a ver futebol. Entendes? E eu acredito que de alguma forma tu também pratiques isso. Há certamente algum momento, bolinha vermelha, diz a Maribel, há certamente algum momento em que tu dedicas a estar contigo próprio, dedicas-te a fazer alguma coisa que te vai fazer bem, fazer alguma coisa que é para ti, não é para os outros, é para ti. Olha, eu confesso que eu não tenho um dia específico para isso. Eu tento levar a minha vida sempre dessa forma. Imagina, na alimentação, também há aqui um fator, mas imagina, eu não me privo de nada na minha alimentação. Eu tenho cuidados básicos, mas tipo, qualquer coisa que me apeteça, eu como. Claro que aqui também há aqui alguma uma sorte genética, vá. Sim. Mas, por exemplo, é uma coisa que eu não me privo. Imagina, de beber um vinho com os amigos ao fim de semana. Também não me privo. Ou seja, e eu tento levar a vida um bocado assim, de fazer coisas que eu gosto, coisas que me dão prazer, seja tipo nas mais pequenas coisas. Eu tento levar a minha vida um bocado assim e não tirar um dia para fazer isso, percebes? Sim. Ótimo, maravilhoso. Ou seja, todos os dias são dias para tu pensares em ti, para tu estar bem contigo. É foda. Exatamente. É foda. Olha, a próxima dica, eu acho que é a quinta, né? É. Quinta dica, e isto acredito que no mundo da moda muitas vezes seja foda para caralho de fazer, até porque vocês são muitas a competir por um lugar apenas e muitas vezes só Uhum. existe só uma é que vai ter esse lugar. Mas é parares de comparar-te com alguém. Chega de comparações. Sim, Não te a compares. comparação é, é fatal, esquece. Eu acredito. E diz, Continua. diz. Era Ou eu, exatamente isso. Vai tu, joga. Não, eu acredito que para vocês, manequins, seja algo até que vocês fazem naturalmente, né? Porque quando uma de vocês conquista o trabalho, vocês começam a olhar para o outro, o que é que a outra tem que eu não tenho? Opa, imagina, a comparação é fatal e numa era digital isto é o descalabro, porque nós vivemos numa cultura muito focada nas aparências. Hoje em dia, com os Instagrams e etc., toda a gente mostra o bom, ninguém mostra o Mal. mau. Seja tipo a viagens que tu fazes, seja na tua relação, seja tudo. As pessoas só mostram o bom. E depois há aqui uma falsa imagem e uma falsa percepção que as pessoas podem se. Quando as pessoas se comparam, sentem-se inferiores porque pensam, porra, a minha vida é uma merda, meu. Quando ali só está exposto o que as pessoas querem mostrar, porque Mostrar. ninguém posta o podre, ninguém posta uma discussão de um casal, ninguém mostra um café podre que foi, não é? Sim. Portanto, o termo de comparação é muito perigoso, é muito Sim. perigoso. As E pessoas. Vai. diz. Joga, Sim, lá vai. está. Opa, e lá está, e acho que as pessoas se comparam, e que, imagina, acho que tu deves ter a consciência daquilo que tu és. Todos temos coisas boas, todos temos coisas más, e que não te deves estar a comparar a ninguém. Quanto muito podes ter uma meta, uma referência de alguém que tu admires e que gostavas de chegar perto ou gostavas de É. ter um percurso similar. Outra coisa é estar-te a comparar. Olha, aquela tem umas pernas mais assim que eu, aquela tem umas mamas mais assim que eu. Tu não podes estar a fazer isso, porque todos temos coisas boas, coisas más. E olha, e vou-te dizer uma coisa curiosa. Se eu te disser que a maior parte dos trabalhos que eu tenho o fator principal não é pela imagem. Acredito. É a É, personalidade, é aquilo que tu mostras às outras pessoas.
tudo conta, tudo conta. Quando se tu és uma pessoa agradável, que oferece um ambiente de trabalho agradável, quando tu tens técnica de trabalho, que sabes trabalhar, que sabes valorizar a peça, pode uma pessoa ter a cara mais linda do mundo, miga, tu não te Não vais adianta. aguentar muito, É verdade. percebes? E quando tu te comparas, exatamente, quando tu te comparas com alguém, tu estás a comparar tudo aquilo que tu sabes sobre ti com tudo aquilo que tu sabes sobre o outro. Só que sobre o outro, tu não sabes o trabalho, a dedicação, não sabes as merdas que deram mal, não sabes os fracassos que ele teve, não sabes onde é que ele caiu, não sabes como é que ele chegou até ali, não sabes nada. Tu só sabes aquilo que o outro te mostra. E aquilo que o outro te mostra não é nem um décimo daquilo que ele fez para chegar lá. Quando tu olhas para alguém e essa pessoa é uma referência que tu gostarias de conseguir um trabalho parecido, tu gostarias de representar uma marca parecida e começas a comparar-te para aquilo e começas a dizer que nunca vais chegar lá porque tu não és tão alta, não és tão baixa, não és tão magra, não és tão gorda, não tens o tamanho das mamas que ela tem, qualquer coisa, começas a comparar-te com algo que tu não sabes o quão duro foi chegar ali. Mas tu sabes o duro que está a ser para ti estar onde tu estás. E se para ti neste momento está a ser duro chegar aqui, e tu começas a pensar, se está a ser tão duro agora, chegar até aqui, se para chegar até ali ainda falta tanto, o quão duro vai ser para chegar ali? Então começas a sofrer por antecipação, sem saber o caminho que tu vais ter que fazer até chegar lá. E começas a comparar-te tudo aquilo que o outro te mostra, que lindo, lindo, foi de férias para o Havaí, foi de férias para as Maldivas, foi de férias para não sei onde, e eu aqui sem ter dinheiro para ir jantar a não sei onde. Porque tu começas a comparar algo que tu nem sequer sabes como é que a pessoa foi até lá. Nem sequer sabes se não foram férias oferecidas. Não sabes nada. Então começa-te a comparar. Eu acredito muito em comparações. Eu acredito que comparações são positivas quando tu te comparas com aquilo que tu foste. Tu tens que comparar com aquilo que tu foste ontem. Tens de comparar hoje. Tens que olhar para o teu passado e dizer assim: uau, do tipo, ontem eu era aquilo, hoje eu sou isto. Há alguma coisa na minha vida que melhorou. Há alguma coisa que eu consegui evoluir. Então eu faço essa comparação. E eu acredito que as pessoas que façam essa comparação, primeiro, começam a ignorar o outro, deixam de se comparar com o outro e começam-se a comparar com a única pessoa que importa na tua vida, que és tu. É óbvio que a tua família importa, é óbvio que a tua mãe importa, é óbvio que o teu pai importa. Não é isso que eu estou a dizer, mas eu estou a dizer, para a tua vida, para tu estares bem emocionalmente, a coisa mais importante és tu. Depois os outros vão ajudar a que esse estado se mantenha, vão ajudar, porque não adianta. Se a tua mãe estiver bem, mas tu tiveres uma merda, não vai estar bem para ti, só porque a tua mãe está bem. Mas se tu estiveres bem e a tua mãe estiver uma merda, tu vais ter força suficiente para ir lá e ajudar a tua mãe. E é isso que Completamente. faz a diferença. Então, sem dúvida que este ponto de parar de comparar com as outras pessoas, ainda por cima, vocês que vivem muito com a imagem, com a aparência, com o olhar, com a crítica, é algo que as pessoas devem começar a fazer, mas não é ontem, é hoje. As pessoas devem começar hoje a entender que não têm que se comparar com ninguém a não ser com elas próprias. Que comparaste com outra pessoa é a dizer que estás disposta a morrer. É dizer que estás disposta a ser sempre o pior. Porque quando há uma comparação, há sempre alguém que sai a perder. Porque tu comparas-te com alguém e o outro vai ter sempre algo melhor do que tu. A galinha do vizinho é sempre melhor que a minha. Uma merda assim qualquer. Não sei como é que se diz, mas é algo parecido. Ou seja, nós Yeah. saímos sempre a perder quando nos comparamos com alguém. Chiquinha, última dica, até porque devem faltar aí uns 8 minutos, é começaste por conhecer-te a ti próprio. Vocês manequins começam a saber qual é que é o vosso melhor ângulo. Vocês começam a saber como é que vocês lidam. Por exemplo, manequins mulheres. As mulheres passam por uma altura do mês que é difícil para toda a gente. E manequins continuam a ter a fase difícil da mulher do mês. Há mulheres que lidam melhor com isso, há mulheres que lidam pior com isso, mas manequins também passam por isso. E quando tu te começas a conhecer a melhor, quando tu começas a entender como é que o teu corpo reage, quando tu começas a entender como é que a tua mente reage perante algumas situações, tu começas a conhecer-te melhor. E isso vai-te trazer mais autoestima. Porque tu entendes que há momentos que acontecem coisas que te deixam triste e tu tens consciência disso e aceitas isso e está tudo bem e não perdes a tua autoestima por isso. Mas também aceitas que há coisas que tu podes fazer por ti própria, que há coisas que te vão elevar, há coisas que te vão fazer sentir melhor e tu também aceitas isso e começas a sentir-te melhor por causa disso. Eu queria saber como é que tu lidas com isto. Vocês, manequins, têm que se conhecer bem, pelo menos fisicamente. Queria saber se vocês também pensam um pouco conhecer-se melhor mentalmente, emocionalmente. Opa, imagina, nós temos que estar sempre no nosso melhor mood, no nosso melhor tudo. E como é óbvio, como toda a gente, há dias melhores do que outros, há fases melhores do que outros, e depois tu só tens que treinar a tua mente para, durante aquelas 8 horas de trabalho,
de cagares nisso, deixares isso para trás e estás no teu melhor mood possível, ou seja, de certa forma limpares a cabeça, abstraíste do que naquele momento está a incomodar, falaste no período, minha amiga, manda um brufeno para dentro, que isso passa, e pronto, e mais uma vez é lidar e estar sempre Sim, no teu melhor astral. exatamente isso. Eu queria só relembrar aqui às pessoas, caso elas se esqueçam, que é a tua autoestima é formada desde o início da tua vida e ela pode ser reprogramada a qualquer momento. Quando nós temos, eu não sei se vocês, tu que estás já, eu acho que sim, tu tens uma criança na família, não tens? Uma sobrinha, Uma uma afilhada? afilhada, Uma sim, afilhada, sim, sim. exatamente. Eu lembro-me das coisas, estás a ver? Tens uma afilhada. E as pessoas têm que entender que quando nós nos dirigimos às crianças e quando nós não sabemos como nos dirigir a elas e usamos palavras de não consegues fazer nada, olha que merda que tu fizeste, não serves para nada, fazes tudo errado, nós temos que entender que ao utilizar essas expressões nós estamos exatamente a fazer com que essa criança tenha a possibilidade enorme de não ter uma autoestima elevada e comece realmente a acreditar que ela é uma merda, que ela não é capaz, que ela não consegue fazer nada. Então é importante que as pessoas entendam que nós podemos sim reprogramar a nossa autoestima se nós começarmos a entender que nós temos que nos valorizar, que nós temos que praticar amor próprio, que nós temos que nos sentir gratos por aquilo que nós somos e isso faz de nós diferentes e que não faz de melhores, não faz de nós piores nem melhores. Somos apenas diferentes. E que também devemos fazer isso com as crianças que nós temos na nossa vida. Utilizar estas palavras com crianças é estar a assassinar a autoestima delas, é estar a assassinar o futuro delas. Por isso, quem tem crianças, quem tem afilhados, quem tem sobrinhos, quem tem filhos, que potencialize essas crianças e que lhes diga palavras de incentivo, que lhes mostre que elas são capazes, que incentivem elas a aprender, que elas realmente se dediquem a fazer algo diferente e que possam fazer com que essas crianças sejam diferentes destes dados estatísticos que mostram que 7 em cada 10 jovens do sexo feminino têm uma autoestima baixa, que não se sentem capazes o suficiente sequer de levantar o dedo para dizer a um professor que tem dúvida. Acho que está na altura de nós começarmos a viver daquilo que nós somos e não das aparências que nós temos e das aparências que nós vemos. E cabe-nos a nós também espalhar um pouco essa mensagem e cabe-nos a nós também começar a praticar isso na nossa vida para que as outras pessoas comecem a praticar isso. Chiquinha, quero-te agradecer muito. Obrigada, És, eu. és foda para caralho. És fenomenal. És uma das... Somos todos, caralho, Somos somos todos todos foda, foda. meu. Somos todos foda, sem dúvida. És uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer que tem. O Daniel foi fazer pesquisa. Não, por acaso foi num jornal inglês, tive que traduzir, não foi no JN. Mas o JN podia publicar mais estudos sobre estas merdas, que eu ia agradecer. Quero-te agradecer mesmo. És uma das pessoas com mais alto astral que eu tive a oportunidade de conhecer. És uma das pessoas que mais pratica uma das regras da minha vida e que eu aconselho. Olha, dica extra para toda a gente. No dia em que alguém vos critique, no dia em que alguém diga que vocês são uma merda, pratiquem uma regra que é fenomenal. Vocês fazem assim. Alguém chega ao pé de vocês e diz assim: porque és uma merda, porque não fazes nada direito, porque não sei o quê. Tu fazes assim, olha. Foda-se. A tua opinião, foda-se. Digam foda-se, que se foda mesmo, porque a opinião das pessoas não tem que moldar aquilo que vocês são, não tem que moldar aquilo que vocês acreditam que vocês são, nem aquilo que vocês realmente querem ser. Mandem os dois, mandem os dois. Eu estava a ver, os dois são maiores, quer dizer, mandem os dois à merda. Mandem essas pessoas à merda. Se ainda ninguém os mandou à merda hoje, mandem vocês, sejam os primeiros a mandar, porque essas pessoas não têm o direito de estar a descarregar a frustração delas em cima de vocês. E tu és, sem dúvida, uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer que mais pratica essa regra, mesmo sem mandar ninguém à merda, mesmo sem mandar ninguém no foda-se, és uma das pessoas que mais pratica isso e que mais me ensinou de alguma forma até isso, porque és uma pessoa que vive a vida. És uma pessoa, está tudo bem. Eu sou eu, não quero nem saber disso e por isso queria te agradecer por teres aceitado o convite. Fiquei muito feliz desde o primeiro momento que tu aceitaste e gostei muito. Espero que tenhas divertido, espero que de alguma forma tenha correspondido e que também seja... Tu, para mim, já és um exemplo dentro daquilo que tu és, mas que também possas ser um exemplo para as manequins que, de algum momento, passam por uma situação que não é a melhor e onde elas se sentem realmente mal. Obrigada, Dani. Beijinho. És grande, caralho. Obrigado, Nico. Muito Beijo. obrigado. Beijos.
Quem é que ela volta? Paulinha, ela volta? Não, a live já acabou. O Instagram vai nos mandar abaixo daqui a uns minutos. Quero agradecer a toda a gente que esteve aqui presente. Partilhem esta live com outras pessoas. Acreditem que possivelmente as pessoas que sofrem de baixa autoestima, vocês não sabem quem elas são e elas não vos vão dizer que elas sofrem de baixa autoestima.